Jejum. Como encontrar respostas e se aproximar de Deus. Do autor John Eckert. Áudio 2, capítulo 2. Quebre todas as correntes. Subirá diante deles o que abre o caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Miqueias 2, versículo 13. Existem coisas na vida que não podem existir quando se pretende caminhar em vitória e em aliança com Deus. Já demoramos demais e ficamos muito moles, e o inimigo causa estrago em nossa vida. Mas o jejum é capaz de trazer a unção que rompe barreiras. O profeta Miqueias previu o dia em que as barreiras seriam rompidas diante do povo. Nós, neste dia, estamos vivendo este tempo. O Senhor rompe barreiras. Ele é capaz de romper qualquer obstáculo e qualquer oposição em nome do povo escolhido. Uma unção está surgindo na igreja. Nós estamos vendo e experimentando mais progresso do que nunca antes visto. O jejum fará esse progresso aumentar em famílias, cidades, nações, finanças e no crescimento da igreja, na salvação, na cura e na libertação. O jejum pode ajudar os fiéis a vencer qualquer oposição feita pelo inimigo. Como dito anteriormente, existem espíritos que operam em nossa vida que não podem ser derrotados sem jejum. Alguns fiéis lutam contra certas limitações que parecem intransponíveis. Porém, a revelação de um jejum pode mudar este cenário e resultar em vitórias que não se poderia obter de forma comum. Um estilo de vida consistente, que inclua o jejum, acarretará na manifestação de muitas vitórias. É a vontade de Deus que todo fiel viva uma vida de vitórias e que nada seja impossível a ele. Existem espíritos teimosos que respondem apenas em face do jejum e da oração. Falaremos sobre a natureza de tais espíritos no próximo capítulo. Ao longo deste livro, do capítulo 5 ao 30, pretendo focar em áreas de opressão ou incômodo demoníaco que podem alcançar tal nível na vida de uma pessoa que não se quebram facilmente, a não ser por meio de oração e jejum. Sim, todos nós precisamos lidar com problemas de tempos em tempos, e pode ser que esses problemas passem rapidamente ou sejam resolvidos, porém os assuntos tratados neste livro são de longa duração. Questões profundamente enraizadas, para as quais você tem procurado solução e em que ainda precisa atingir a paz ou a vitória, ou talvez ouvir uma palavra do Senhor a respeito. Estou falando de coisas como fortalezas que perduram por gerações e que se agarram tenazmente a famílias e nações durante anos. Estou falando dos anos de espera para ouvir Deus falar a respeito de um problema ou uma decisão diante da qual ele parece calado. O jejum servirá para quebrar essas fortalezas que ficam no meio do seu caminho para receber a bênção do Senhor. Entre essas fortalezas incluem-se a pobreza, a doença, a bruxaria, a impureza sexual, o orgulho, o medo, a confusão e os problemas conjugais. O jejum vai ajudar você a superar essas fortalezas e a romper as suas limitações. Como fiel, a libertação e a liberdade fazem parte da sua salvação. O inimigo está lutando contra você para tomar essa liberdade. É por esse motivo que estamos em batalha. Ele continua a roubar de você o que já lhe foi prometido. Jesus nos deu a autoridade de impedir o inimigo de tomar aquilo que ele mesmo já nos prometeu. Complemente o jejum com orações poderosas. Não há sentido no jejum espiritual se não houver foco e uma rotina de oração intensa, ambos direcionados a um problema ou uma situação. A oração é uma arma poderosa para os fiéis que têm ódio da obra da escuridão. Salmo 139, verso 21. Você odeia
todo caminho de falsidade? Salmos 119, verso 104. Quando se teme o Senhor, também se odeia o mal. Provérbios 8, versículo 13. E a sua justa oração deve refletir esse sentimento. Porque você odeia o mal e ama o que é bom, as suas orações de guerra não serão apenas pela vitória em sua cidade, região ou nação, mas sim dirigidas também para ver progresso em sua vida pessoal. As suas orações têm o poder de demolir fortalezas. Quando ora, você está reforçando a vitória sobre Satanás, conquistada na cruz. Você executa a condenação contra ele por meio de suas orações. Quando você ora, você reforça o fato de que todo o poder e toda a autoridade foram despojados dele. Está lá em Colossenses 2, versículo 15. Essa honra é dada a todos os servos do Senhor. Por isso é tão lamentável que haja tantos fiéis que tenham dificuldade em orar. Muitos dizem que não sabem orar. Outros se tornaram descrentes da oração. É por isso que ainda existem muitas áreas da vida deles que estão sob a opressão do inimigo. O Senhor me ensinou há muito tempo a importância da pregação da palavra para superar a resistência ao plano de Deus para a minha vida. O Espírito Santo me ajudou a compreender muitas passagens das Escrituras e a usá-las em oração para que eu pudesse continuar a caminhar vitorioso. Você verá essas orações espalhadas por este livro, e elas estarão distribuídas em diferentes assuntos, para ajudá-lo a criar as suas próprias orações nos assuntos em que você precisa obter progresso. Quando baseamos as orações na palavra de Deus, somos inspirados a orar. Orar com a palavra de Deus vai aumentar a sua capacidade de orar, vai alimentar o espírito da oração dentro de você. O texto de Efésios 6, versículo 18, nos diz para orarmos constantemente. Orar com a palavra vai fazer você criar muitas orações diferentes que, em outro caso, você não faria. Isso ajudará você a romper as limitações de sua vida de oração. Ler, estudar e meditar a respeito das promessas de Deus são ações que vão motivar você a orar. Deus fez muitas promessas grandiosas e preciosas, como a promessa de ajudar, salvar e libertar você da mão do inimigo e de curar e fazer você prosperar. É pela oração cheia de fé que herdamos essas promessas. Está lá em Hebreus 6, versículo 12. A oração é ainda uma das maneiras que temos para liberar a vontade de Deus sobre a terra. Precisamos estudar a palavra de Deus para conhecer a vontade dele. É por isso que a oração e a palavra devem ser combinadas. Daniel era capaz de orar com tamanha eficiência porque conhecia o que a palavra de Deus dizia a respeito do seu povo. Está lá em Daniel 9, versículos 2 e 3. Nós precisamos orar com entendimento. Veja 1 Coríntios 14, versículo 15. Entender a vontade de Deus nos ajuda a orar corretamente. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Não devemos ser insensatos, devemos procurar compreender qual é a vontade de Deus. Confira Efésios 5,17. A oração também ajuda a caminhar perfeita e completamente na vontade de Deus. Está lá em Colossenses 4, versículo 12. Nós somos instados a clamar pelo Senhor. Ele prometeu dizer coisas grandiosas e insondáveis. Está lá em Jeremias 33, versículo 3. O Senhor se delicia com nossas orações. Ele se delicia em responder às nossas orações. Ele responde antes mesmo de chamarmos. Confira Isaías 65, 24. Os ouvidos do Senhor estão abertos para as orações dos justos. 1 Pedro 3,12. A oração fervorosa de um homem justo é poderosa. Está em Tiago 5,16. É-nos dito para orarmos continuamente. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Nosso Deus ouve as orações. Todo homem deve ir a ele em oração. Está em Salmo 65, verso 2.
Todos os fiéis passam por desafios semelhantes e podem superar tais desafios por meio da oração. Deus não trata ninguém com parcialidade. Confira Atos 10, 34. Ele está sempre perto daquele que o teme. Está em Salmos 145, verso 19. O Senhor há de ouvir sua súplica e aceitar as suas orações. Está em Salmos 6, verso 9. Clamar ao Senhor traz salvação e libertação dos inimigos. Salmos 18, verso 3. Orar sempre foi uma chave para a libertação. Com ela você pode sair de toda situação adversa. O Senhor o ajudará. Deus não vai rejeitar as suas orações. Está em Salmo 66, verso 20. Deus não desprezará as suas orações. Confira Salmos 102, 17. As orações dos justos são do agrado de Deus. Está em Provérbios 15, versículo 8. Deus prometeu nos dar alegria na casa de oração. Está em Isaías 56, 7. Por todas as nações, a casa de Deus é chamada de casa de oração. Eu acredito que devemos não só orar, mas também ter prazer com a oração. A alegria do Senhor é nossa força. A oração deve render uma abundância de milagres e recompensas. Aqueles que desfrutarem dos resultados das orações viverão uma vida de gozo. Davi foi um rei que compreendeu a importância da oração para a vitória. Ele conquistou diversas vitórias sobre os seus inimigos e viu uma libertação poderosa por meio da oração. Ele orou pela derrota dos seus inimigos e Deus respondeu aos pedidos dele. Nós também teremos os mesmos resultados diante dos nossos inimigos espirituais, afinal não estamos lutando contra carne e nem sangue. Precisamos superar os poderes e as autoridades com a armadura de Deus. Precisamos tomar a espada do Espírito e orar com toda a oração. Confira Efésios 6, versículos do 12 ao 18. As orações de Davi se encerram em Salmos 72, versículo 20. Ele termina pedindo em oração que toda a terra se encha da glória de Deus. Esse é o fim de qualquer oração. Nós acreditamos que a terra se encherá com o conhecimento da glória do Senhor, assim como a água enche o mar. Abacuque 2, versículo 14. É esse o nosso objetivo. Nós vamos continuar a orar pedindo a realização dessa promessa e veremos o crescimento do reino de Deus e a destruição dos poderes da escuridão por meio de nossas orações. É possível aumentar o reavivamento e a glória. Nossas orações são como gasolina lançada ao fogo. Nossas orações, repletas de fé, acompanhadas de jejuns periódicos, são as chaves para vermos milagres e progressos com regularidade. Tudo que pedirmos em oração, nós receberemos. Está em Mateus 21, versículo 22. Orações que rompem o poder da escuridão. Que o assírio seja quebrantado em minha terra. Está em Isaías 14, 25. Derruba portas de bronze e rompe trancas de ferro. Em Isaías 45, 2. Quebra o jugo que está sobre o meu pescoço e arrebenta as correntes em nome de Jesus. Jeremias 38. Tu quebrarás as nações com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Salmos 2, verso 9. Quebra o braço do ímpio. Em Salmos 10, verso 15. Quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Salmos 58, verso 6. Esmaga o opressor. Salmo 72, verso 4. O braço forte dos ímpios seja quebrado. Salmos 37, 17. Seu grande chifre seja quebrado. Daniel 8, 8. Que o seu império seja desfeito. Daniel 11, versículo 4. E que os seus alicerces sejam despedaçados. Ezequiel 30, versículo 4.
Seja a larga muralha da Babilônia desmantelada. Jeremias 51, versículo 58. Quebrem-se os arcos dos ímpios. Salmos 37, verso 14. Contigo despedaço cavalo e cavaleiro. Jeremias 51, versículo 21. Contigo despedaço carro de guerra e o cocheiro. Jeremias 51, versículo 21. Contigo despedaço governadores e oficiais. Jeremias 51, versículo 23. Que seja a tua palavra que saia da minha boca como um martelo que despedaça a rocha. Jeremias 23, versículo 29. Despedaça o muro que o inimigo caiou em minha vida. Ezequiel 13, versículo 14. Que possa o Senhor demolir os altares do inimigo contra a minha vida. Oséias 10, versículo 2. Que as imagens da terra se quebrem com o seu poder e queimem os seus ídolos. Deuteronômio 7, versículo 5. O pacto com a morte será anulado, quer tenha sido feito por qualquer ancestral meu, em nome de Jesus. Isaías 28, versículo 18.